Pronto. Então, bom dia mais uma vez, né? E a gente já começa gravando a aula. A primeira disciplina que a gente vai trabalhar hoje vai ser matemática financeira. Pessoal, a gente vai ver hoje sobre análise de investimentos, sobre condições de risco e incerteza. E aí a gente vai começar a entender como é que funciona isso. A gente sabe que a matemática financeira, a gente trabalha o dinheiro num tempo, né, gente? A gente sabe que o dinheiro dentro de um tempo, dentro de um período, ele tem um valor de acréscimo ou de decréscimo, né? Então, o dinheiro, ele quando entra numa linha de tempo, né, que é até essa introdução aqui, né, o dinheiro, quando ele entra numa linha de tempo, ele vai ter um valor, né, e esse valor a gente entende que ele seja superior, seja maior do que o dinheiro inicial. Por exemplo, se você, porque é que você financia um carro, uma casa, qualquer tipo de financiamento, e aí dentro desse período de tempo, desde do início do primeiro período, né, do primeiro tempo, do primeiro dia, do primeiro mês, você começa a contrair essa dívida, no final dessa dívida, ela tende a ser maior o valor que você tem que pagar, óbvio. Por quê? Porque esse dinheiro ele precisa se valorizar em um determinado período do tempo, em um determinado período de tempo. Então, todos esses conceitos econômicos, financeiros do dinheiro, a gente entende que o dinheiro, no decorrer do tempo, ele tende a se valorizar. Por isso que, às vezes, você compra um carro hoje por 30 mil reais, um exemplo, e quando você termina financiado, em 60 meses, quando você termina de pagar o financiamento em esse tempo de 60 meses, o valor é maior do que o valor que você contraiu a dívida, porque esse dinheiro precisa se valorizar em um determinado período de tempo. Tá certo? E aí, para a gente entender como é que funciona essa questão do dinheiro no tempo, a gente precisa entender sobre os critérios econômicos de decisão. E aí a gente sabe que uma rentabilidade sobre algo, sobre uma rentabilidade sobre investimento, a definição de rentabilidade sobre investimento, ela é de modo de aplicação desse dinheiro nesse determinado período de tempo, nessa linha de tempo que eu estou falando para vocês. E aí, esses critérios econômicos que a gente pode falar, a gente pode entender sobre o custo de capital, a gente vai entender os métodos de equivalência de taxa, que é o valor presente líquido, e o método de uniforme anual e a taxa interna de retorno, são os métodos de comparação baseados nesses princípios de equivalência, né? E aí posteriormente, a gente vai ver sobre cada um, né? O valor presente líquido, o que é que funciona, estou só adiantando, depois eu vou voltar, viu? E o famoso payback, né? E a gente entende que o payback, ele pode ser o payback simples e pode ser o payback descontado. E depois a gente vai entender sobre o índice de lucratividade. Então, isso são considerados critérios de avaliação de dinheiro nessa linha de tempo para que a gente consiga trabalhar, né, entender como é que funciona esse processo de valorização do valor monetário. Tá certo? Então, inicialmente, a gente vai falar sobre o custo de capital. Né? Opa, vamos voltar aqui. Os critérios econômicos de decisão para a gente trabalhar esse dinheiro em tempo. A gente entende que a rentabilidade de uma série de investimento é dada a taxa de juros que permitiria o capital empregado fornecer um certo retorno. Então, quando eu trabalho dinheiro, quando eu tenho esse dinheiro empregado em uma determinada coisa, sei lá, uma ação, um bem, imóvel, móvel, sei lá, em uma forma, a gente precisa de uma taxa de retorno desse investimento. Por exemplo, quando o banco empresta um dinheiro a um cliente, né? Quando o banco faz essa transação financeira de empréstimos de dinheiro a um cliente, obviamente que ele precisa entender qual é a rentabilidade, né? O que é rentabilidade? Como é o valor que esse dinheiro rendeu nessa transação financeira em um determinado período. Então, esses são uma forma de trabalhar e de entender como é que pode ser trabalhado o capital empregado para que esse capital, quando eu falo de capital, eu falo de dinheiro, né, para que esse dinheiro nos dê um retorno em um determinado período de tempo. E aí entra essas variáveis e a gente vai começar a entender sobre cada um agora. Isso aqui, os métodos, como eu falei para vocês, de equivalência, né, é baseado nos princípios de equivalência, que determinam, né, as quantias únicas que representam, do ponto de vista econômico, as alternativas de investimento. São os três métodos, né? O valor presente líquido, o valor equivalente de forma anual e o método de taxa interna de retorno. Isso são os métodos. Opa! Isso são os métodos de. Isso são os métodos de
que a gente trabalha, que a gente entende para trabalhar o dinheiro no tempo. Gente, tá dando para ver direitinho? Só se eu consigo aumentar aqui mais. Opa, aumentei demais. Quero que fique maior. Pronto. Ficou melhor, né? E aí a gente começa a entender sobre esses métodos. Né? O que é o método de valor presente líquido ou VPL? Né? VPL a gente caracteriza na gestão financeira sobre o valor presente líquido. Que aí como funciona? Né? No método de valor presente líquido, ou VPL, calcula-se o valor atual da taxa de caixa com o uso da taxa mínima de atratividade. Se o valor for positivo, a proposta de investimento é atrativa, ou seja, a proposta de investimento pode ser aceita. Então, se o valor do VPL for maior, for positivo, de acordo com esses cálculos de fluxo de caixa, que a gente já entender sobre essa questão de fluxo de caixa na disciplina de capital de giro, é por isso que eu disse a vocês que a gente precisava fazer essa ligação de um conteúdo para outro. Então, se o VPL for positivo, a proposta é aceita, a proposta é atrativa, né? Então, o investimento vale a pena quando cria um valor para seus proprietários. Por isso que as propostas de investimento ou projeto deverão valer mais do que o seu custo. Uma vez implantada, essa diferença entre o valor de mercado do investimento e o seu custo é denominado valor presente líquido, abreviamento VPL. Esse processo de avaliação de investimento, descontado dos seus fluxos de caixas, futuro usando o custo de capital, é chamado de avaliação de fluxo de caixa descontado, que é o que a gente já vai entender na disciplina como eu falei para vocês, de capital de giro. Então, esse VPL, né, quando o valor presente líquido é maior do que o custo de seu custo inicial de investimento, obviamente essa taxa é atrativa, esse investimento, essa transação, ela é aceita. É aí onde se trabalha um pouco sobre essa questão do VPL. E aí tem uma outra variável, um outro conceito sobre investimento, que é conhecido como payback. Né? O que é payback? O Gitman, né, um autor financeiro, um autor de questões financeiras, trata-se o payback como o tempo necessário para que a empresa recupere seu investimento inicial do projeto calculado com suas entradas de caixa. Então, o Gitman entende que o payback é o período que a empresa vai recuperar o seu investimento através de um VPL, através dos cálculos de um VPL. O cachorro está latindo de novo. Através de um cálculo de um VPL. E o Roosevelt diz que o payback, né, é o tempo necessário para haver equilíbrio no sentido contábil. Porque, assim, na verdade, o fluxo de caixa ele vai ser um fluxo de caixa tanto financeiro quanto fluxo de caixa contábil, que é o que a gente vai já aprender. Né? E esse tempo, né, no sentido econômico, isso pode ignorar o valor, o valor do dinheiro num tempo. Né? E aí a gente entende que o objetivo do payback é a redução do risco e a valorização da liquidez. Eu tenho que parar isso para pegar esse cachorro. Né? A valorização da liquidez, isto é, explica pelo fato do grau de incerteza aumentar à medida que aumenta o horizonte do tempo. Então, quanto mais tempo esse dinheiro, essa transação financeira for feita, mais tempo, maior vai ser o grau de incerteza do pagamento dessa transação, do pagamento desse dinheiro. Trocando de miúdos, quanto maior o tempo, né, quanto maior o tempo de financiamento, por exemplo, uma casa própria que você financia em 360 meses, 30 anos, 25 anos. Então, quanto maior esse tempo, maior o grau de incerteza do recebimento, do banco receber esse retorno. Né? E aí onde aumenta as taxas de juros. Por isso, quanto maior o tempo, maior a taxa de juros é aumentada. E aí o payback ele pode ser nominal, se é calculado com base no fluxo de caixa dos valores nominais, e pode ser presente líquido, se calculado com base nos fluxos de caixa de valores trazidos do valor do presente líquido, do valor presente, né, do valor atual, do tempo atual. Então, o payback pode ser dessas duas formas, tá certo? E aí a gente entende que a forma o que é o payback simples, né, para critérios de decisões de investimento e financiamento, a gente pode utilizar o payback simples, que é se o período de payback for menor que o período máximo, se o período do payback for menor que o período máximo aceitável da recuperação, o projeto, né, é viável, é aceito.
E se o período de payback, né, o período de retorno do investimento, a gente sabe que o payback é o retorno do investimento, for maior que o máximo aceitável da recuperação, o projeto será rejeitado. Então, aí eu tenho uma fórmula básica de payback para apresentar para vocês. Payback é igual o investimento inicial dividido pelo ganho no período. Esse ganho no período a gente vai calcular lá de acordo com o VPL e os fluxos de caixa que a entidade, né, o banco ou a empresa, que no caso esteja pegando o empréstimo, tenha apresentado. Tá certo? As vantagens e desvantagens do payback, né? As vantagens é porque leva em conta o prazo de retorno de investimento, muito utilizado pelas empresas para avaliar e considerando os fluxos de caixa, né? E as desvantagens, que a gente pode citar do payback, é o período apropriado de recuperação quando é apenas um número determinado subjetivamente. Não pode ser específico, em vista do projeto de minimização de riqueza, e não considera o valor também num dinheiro do tempo, como o VPL faz. Tá certo? Então, esses são os indicadores, né, que a gente trabalha para entender um pouquinho sobre essa análise de investimento. Tá certo? Então, esses indicadores que eu falei para vocês são esses, né? O VPL e o meu payback, tanto simples quanto o descontado. Tá certo? Eu vou parar de gravar agora e a gente tirar as dúvidas qualquer que caso tenha.